E allá en Puerto Rico, em Cayey, presentes. Porto Rico, presentes. Realmente una bendición, un privilegio grande que Dios nos concede É en realmente este uma lugar bênção, um levantar, grande privilégio que o Senhor nos concede hoje de nos levantarmos, de agradecermos a Ele pela vida, pela saúde colocarnos en este tiempo e tan por nos glorioso, tan colocar maravilloso, neste tempo tão glorioso e tão maravilhoso. E todos também que estão viendo y escuchando también estas vendo e ouvindo essas palavras palabras. Hoy domingo de hoje, domingo 25, 25 de fevereiro deste ano de 2024. ya se fue febrero prácticamente. Fevereiro praticamente já se foi. Y hermano William decía, se nos E ha o ido irmão el Ilha año dizia, volando porque o él ano viajaba mucho. foi voando porque ele viajava Nosotros muito. podemos tomar E también nós esas também palabras, podemos tomar essas palavras podemos decir, se e nos ha podemos ido dizer: el tiempo volando en las o alturas, tempo tem ido voando às alturas, voando nos de la altos, edad de la piedra da era de pedra angular, rápido, tão rápido que no nos damos cuenta que nem percebemos lo rápido que pasa el tiempo, o rápido que o tempo passa. como Dios en este tiempo Como nos ha Deus bendecido nesse tanto. tempo tem nos abençoado tanto, Vean, en un corto tiempo em tão curto tempo Dios nos ha dado Deus nos deu tanto alimento, tanto alimento. como lo tenía guardado. Ele tinha guardado, Decía que guardó alimento ele para dizia 2 que días. guardou alimento para 2 dias, ou seja, isso foi na sexta, guardou para Pero sábado, también se guardó mas também allá ahí, guardou porque vean que ali, porque no vejam viene hasta en la tarde, que foi podían después bem pela tarde, guardarlo, pero assim, teve que guardar, mas veja como que no dia de domingo hay alimento tem alimento que estuvo almacenado que esteve para fuera de armazenado, las edades. mas depois das eras. En este tiempo final, Dios E nos nesse está dando tempo final, Deus está nos dando a sua palavra que estava ali la cual es el guardada, contenido o qual é o del conteúdo misterio de la segunda do venida mistério del Señor. da segunda vinda do Senhor. Lo tenía guardado, Mistério que ele reservado tinha guardado, reservado para nós, para ese pueblo para esse povo, en el cual no qual él, cuando estuvo quando ele esteve teniendo esa visión, que tendo primero empezó a mostrar aquela visão e começou primeiro a mostrar el ángel cómo pescar, o anjo como pescar. le mostró Bem, mostrou el lago, o lago, y ustedes saben todo eso ahí. e vocês sabem disso aí. Luego se le enreda la línea, Depois se mistura a linha, luego se encuentra amarrando, depois se encontra amarrando um sapatinho de bebê trataba de meterle e tentava colocar el cordón o por el cadastro, ojete, pero estaba usando la punta mas ele equivocada. estava usando a ponta errada. Ele não olhou a outra que era bem mais fácil. Luego sube más arriba. Depois sobe mais Pero acima. fíjense que en ese lapso Mas de observe tiempo que nesse entre lapso de el tempo, zapatito y cuando entre lo o sube, sapatinho e quando ele sobe, ahí es donde él le dice, aí é onde ele diz: puedes enseñarle cosas. não podes ensinar coisas sobrenaturais a crianças pentecostais. E qual foi a palavra que ele usou ali? Búscate Procura la palabra que el ángel a palavra que o le anjo dijo ahí al hermano Branham, disse ali ao irmão Branham: déjalo, deixe eles, déjalo. deixe eles. Y ahí lo subió E aí subiu a una gran carpa catedral. a uma grande carpa catedral. Y ahí le estaba mostrando todo. E ali ele estava mostrando tudo. Vean, ya ahí el ángel Veja, o anjo le reveló al hermano Branham revelou ao en irmão esa Branham palabrita nada más naquela palavrinha e nada mais o está que sucediendo hoy. está acontecendo Uma hoje, separação. uma separação. Ya cuando le muestra todo eso, Quando ele já mostra isso tudo, ya es un tiempo en donde el pueblo de Dios já é o hoy tempo onde o povo debe de Deus hoje deve estar con la estar mirada puesta. com o olhar colocado no que Deus está fazendo. Si es déjalo, es déjalo. Se é deixa, é deixa. Estate pendiente de ellos. Não é fica aqui aguardando. Déjalo. Fica aqui aguardando por Deus. Não, deixe eles. Cuando ya le muestra E quando já que llegan allí, mostra ya es de todo. que chegam ali, funcionando. já vê tudo funcionando. Estaba ya establecido. es la Já palabra estava que usa el hermano estabelecida a William palavra varias que o irmão William falou em várias algo ocasiões. estabelecido já. Era algo já estabelecido, ou seja, que vinha comenzando de una manera começando de progresiva. uma maneira progressiva e chegou aquele momento onde ele já viu isso tudo. No era algo que ahí de momento Não todo era algo surgió. que instantaneamente as coisas aconteceram. Não, já tinha uma ordem naquele lugar. Ya había predicación, Já tinha pregação,
Ahora, si hay predicación, Agora, se tem pregação, tiene que haber una voz. tem que ter uma voz. Y esa es la señal que el pueblo, E esse é o sinal que o povo estaria seguindo. no las señales, Não os sinais, porque es un pueblo porque é um povo que más bien que melhor sigue sempre segue a voz de Deus. Porque en esa predicación Porque nessa pregação ele estaba mostrándole allí estava mostrando ali que era um povo que todavía estaba que ainda en estava sus cuerpos terrenales. em seus corpos terrenos. Y como Dios siempre hace todo por E medio de su como palabra, Deus sempre faz tudo através da sua palavra, ou seja, que pela palavra está falada, siendo traída esa fe de rapto essa fé de rapto está sendo para trazida que esos escogidos, para es la que esses novia, escolhidos, que é a noiva, recibieran recebessem la promesa de su a transformación. promessa da sua transformação. Si había predicación y Se estaban tinha allí pregação teniendo todas esas e estavam señales luego ali tendo del todas llamamiento y luego essas imagens sanidades depois do físicas, chamamento e curas físicas, todavía no había vejam, ocurrido la resurrección. ainda não tinha acontecido a ressurreição. Ahora, Agora, todo lo que se estaba llevando a cabo en ese tudo que lugar, estava se realizando nesse lugar, vejam, esta mañana estaba oyendo un mensaje eu estava essa manhã ouvindo uma mensagem en donde vamos a ver si es este aquí. vamos ver se é esse aqui. Para no leer toda esta parte que Para não ler toda essa parte de dice, este es el del mensaje, diz, essa é a mensagem, Dios proveyendo lo que falta para Deus la provendo o culminación que de su falta obra para a final. conclusão da sua obra final, 7 de septiembre del 2014. 7 de setembro de 2014. Conforme al calendário gregoriano, E já conforme ao estamos no calendário sétimo gregoriano, já estamos no sétimo conseguinte, milênio estamos no e, milênio consequentemente, estamos em que se tiene que no cumprir a milênio em que promessa tem da que se cumprir a ressurreição promessa da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos crentes em Cristo que estarão vivos quando ocurra la quando resurrección. aconteça a ressurreição. E quando los veamos, E quando os vejamos, seremos seremos transformados. transformados. São promessas para o último dia no qual já estamos vivendo, mas não sabemos em que ano, no último milênio, do sétimo milênio, de Adão até aqui vai acontecer a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, mas acontecerá no último dia, que é o sétimo milênio de Adão até aqui, pelo qual vem uma preparação da parte de Deus, vem uma preparação, ou seja, que ainda não tinha acontecido isso. Assim como no tempo de Josué tinha uma preparação para passarem a terra prometida, ele disse, vem uma preparação. É como quando todos estão caminhando e instantaneamente alguém para na frente, então ele volta para trás, veja o que aconteceu. E vem para trás. Não é que deixou de caminhar, porque Deus sempre está caminhando, mas em termos espirituais teve algo ali. E diz, vem uma preparação da parte de Deus para ter a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual Deus proverá o que nos falte para obter essas bênçãos. Ou seja, Deus vai prover, e diz aí, o que se necessita. Irmão Branham diz, ele os mandará, ou seja, os trovões. Se necessita essa fé de rapto, ele diz, ele enviará, ele prometeu. O reverendo William Branham, um pouquinho mais adiante, diz, o reverendo William Branham disse também da visão que teve desta grande capa catedral, a manifestação gloriosa de Cristo, essa manifestação em toda a sua plenitude, onde realizou coisas que foram feitas quando ele esteve na terra.
haverão curas, milagres e todas essas coisas, e sobretudo a pregação da palavra do Senhor para o último dia. Sobretudo, sobre tudo isso, porque o primeiro é a palavra. E diz: ficará e dará a fé para serem transformados os crentes em Cristo e serem levados à ceia das bodas do Cordeiro. E isso será o que nos dará fé para a nossa transformação. O que? Esta pregação. Isso é o que nos dará fé. O que estará acontecendo e Cristo falando através do seu Espírito Santo, através do seu Espírito, no cumprimento da grande carpa catedral. Se tem que estar realizando essa obra, falando, pois, automaticamente tem que ter um instrumento pelo qual ele falar. Em uma ocasião, em uma mensagem do... Eu creio que 3 horas e algo. E eu não sei se eu ia comentar. Eu disse, esta mensagem estava bom para o domingo, mas é 3 horas e pouco. E o irmão William, eu acho que foi ali por novembro de 2018. Ainda não tinha chegado o Natal ainda. E ele me disse: mas conta, corta para que não tome muito tempo. E eu, ao contrário, eu passaria para aproveitar e a escritura e seguir caminhando, mas foi algo que diferente ao que eu teria pensado, ou seja, 3 horas. E eu disse: irmão, tem algo hoje, vamos tentar ajeitar um pouco para nós avançarmos. Ele falou: não, corta. Corta assim para que não tome muito tempo. Na última hora, eu acho que essa mensagem nunca foi colocada. Porque ele falou assim: mas se eu cortar, tu vem falando em uma linha ali. E se eu corto, muitas vezes tem uns extratos. E se tu tira, tem uma má intenção na pessoa, porque tu tira aquela parte que convém, e você tira do contexto do que vem falando. É como uma história que iam pedir perdão ao presidente ou algo assim, e ele escreve: veja, estavam para matá-lo, estava ali trancado na cadeia. Diga que o matem, e ele escreveu. Veja, escreve aí: matar, não deixar aí. E ele escreveu: matar, vírgula, não deixar ele aí. Ou seja, talvez não seja essa, mas essa é a linha. É mais ou menos isso. Se você tira algo do contexto, e antes tinha um ponto e vírgula, ou tinha uma palavrinha, e antes dessa palavrinha tinha um ponto e vírgula, alguma coisa, e ele disse, ele vai falando de certa forma, então depois muda uma escritura, e assim são a mensagem. E cortar, aonde eu vou cortar? É melhor, ele ficou calado, porque na verdade tem que ter muito cuidado quando tira extratos, porque você é responsável, a intenção que vai ali e o que essa palavra produz, porque vai dizer: isso foi o irmão William que falou. Sim, mas olha a intenção, procura a intenção que é atrás disso. E o único que tira extratos da mensagem com a intenção de atrapalhar e prejudicar a obra é o diabo mesmo. Porque não foi dito, ele disse à serpente ali: não é que tu vai morrer, foi pela mesma palavra. Não, é que tu vai ter mais conhecimento. Vê? Tem pessoas que estão me dizendo que estão realizando esse trabalho de tirar extratos para os irmãos. Pode fazer, mas tenham cuidado nisso, para que não tirem do contexto do que ele vem falando, para que não tire toda a linha, se ele fala de algum tema, e pode ver que ali muda outro tema, então pode colocar
o pensamento completo daquele tema. E se tiver que acrescentar um parágrafozinho do que fale mais ou resuma isso, mas pode fazer, pode continuar fazendo, mas com esse cuidado, que não mudem o sentido e não vá aquela pessoa que ouça vá melhor tropeçar ou se enrolar um pouco com algum tema. E se puder dar o link completo para que ouça a mensagem completa, pois veja, vou te passar aqui o adiantamento, mas ouça completo, escute completo, porque aí coloca o link ali também. Agora, veja, ele diz: o que Deus nos dará, nos falará, o que Deus nos dará, nos falará, ele diz, vai ser o que falou a João, o apóstolo, em Apocalipse capítulo 10, quando desceu do céu envolvido em uma nuvem e o arco-íris sobre a sua cabeça e em sua mão direita um livro em aberto, que é o livro que havia estado selado com 7 selos, e clamou como quando ruge um leão. Por que clamou como leão? Porque para esse tempo já não será como cordeiro. E vejam como aí fala do que seria nesse tempo, como já passou esse tempo todo e já estamos nesse tempo. Ele já está como leão. Ali ele está falando ainda, está no trono de intercessão, ainda tem sangue ali, mas vai chegar o momento onde esse trono mudará para juízo. Já não estará como sumo sacerdote, mas como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores. E o que estará nos falando ali será o mistério da sua segunda vinda, que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por esta razão, foi que João não foi permitido escrever o que os trovões falaram, porque o conteúdo dos trovões é o conteúdo do 7º selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1, o qual, quando foi aberto no céu, houve silêncio. Nada se moveu. Silêncio completo, para que ninguém soubesse o conteúdo do 7º selo. E ele tem que todo mundo sabe o que já aconteceu ali, e uma pessoa entra. Por que todo mundo está tão calado? O que aconteceu aqui? E ninguém responde. Olhei também. Silêncio. Se a pessoa entra em algum lugar, e aí vai fazer o quê? Vai ficar. Se ele vai entrando naquele lugar, veja, a pessoa já sabe como agir naquele lugar. Mas aquele que não sabe, não conhece, são irreverentes a essa etapa. Entram ali com barulho e entram, mas esse é o que entra pelo outro lado. E aí se cumpre essa escritura, que então ele é lançado fora. Ninguém conhecia o mistério da segunda vinda de Cristo para que não pudessem imitá-lo, porque sempre surgem imitadores que tentam obstruir o programa divino, e alguns, pensando que estão fazendo bem, estão sendo instrumentos do inimigo e estão atrapalhando o programa divino. Quando ele diz que não se moveu, não teve nenhuma atividade ali, ele diz tudo em silêncio, tudo quieto, para que não tenha imitação. E sempre tocamos nessa parte, porque se alguém pode imitar, então não é algo como as pessoas pensam, como ali o povo hebreu que dizia que Deus ia libertar eles, e o irmão ele disse que pensavam que ele ia fazer algo místico. E veja como um homem simples ali. Agora, isso, se alguém estivesse por ali olhando, ouvindo o que Deus estava dizendo a Moisés, podia aparecer alguém ali também, imitando Moisés. Se isso era imitável, poderiam ter se levantado nesse tempo, além dos que tenham,
pessoas tentando também ter um local, um lugar, e tentando ter a logística para fazer a mesma coisa. Isso é imitar. Mas veja, está na forma, alguns lendo extratos, procurando, interpretando coisas e fazendo da mesma forma de que se conectam com os seus países e tudo. Veja, isso é imitar. Conecte-se aqui, conecte-se ali, aqui temos toda a mensagem, aqui temos isso, e isso é imitar. Mas são instrumentos do inimigo e não percebem, não vão perceber. Aqueles que seguirão até o final não vão perceber, mas muitos sim. E eu desejo que se deem conta a tempo, que se recapacitem e saibam que só tem uma voz, só tem um sinal, e essa é a presença de Deus e Espírito Santo no meio do seu povo. E posso identificar essa voz, ser o ministro, seja pessoas desse lugar. Se despertem, recapacitem, sejam honestos consigo mesmo e digam: não, na verdade eu não tenho nada da parte de Deus, eu estou inventando isso para que as pessoas não se vão, ou ia fazer isso para que não vão, eu ia fazer isso por aqui. Veja, essas armadilhas aí fazendo, como é que diz ali o que viu? No caso de Jezabel, caso fabricado, fabricando coisas para tentar procurar dar a volta e segurar as pessoas e tentar enganar. Lembre que os escolhidos, diz aí, como é? Diz, é aquela oração? Diz, poderiam ser enganados. Vamos ler como é. Se fosse possível. Ou seja, que até isso, se fosse possível, mas não é possível. Podem, a princípio, olhar, mas olha, aconteceu algo aqui. Deus se moveu, diz, porque se levantarão só falsos cristos e falsos profetas, ou seja, pessoas ungidas por um espírito que não é de Deus. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, até os escolhidos. Ou seja, que já enganaram talvez outras pessoas que não são escolhidos, mas os escolhidos não podem ser enganados. E se chegar o momento onde estavam pensando alguma outra coisa, como eles, o que desejam ir à ceia das bodas do Cordeiro, e de espera. Não é isso que eu estou esperando. Não é dessa maneira que se prometeu que viria a fé de rápido. Que Ele vai vir outra vez e nos falar. Isso nunca foi feito. E começam a olhar a maneira na qual Deus tem operado nos tempos passados. Não, nesse tempo tem que ser igual. Então, ouvem uma voz. Veja, essa voz é reconhecida pelo que está dizendo. Isso chega aqui. Ouça, isso está me transformando. E eu não estou nem percebendo. Mas eu estou ouvindo esse rapaz ali falando quantas coisas. O que será isso? Mas eu estou me convertendo em outro. Aí está a semente germinando, amadurecendo sem perceber. Ah, não, espera aí. Isso, eu sabia. E tenta dizer: irmão, olha isso. Como o Felipe falou a Natanael, veja isso. E acontece assim no comum. Veja, mas é que eu posso ver isso. Como é que tu diz? Escuta, vem e vê. E olha, mas a Escritura, como tinha dito que seria, aí Deus operando e vai abrindo o entendimento dessa pessoa, mas tem que deixá-lo entrar. Se quando o povo foi chamado a sair, aqueles que lançaram aquele prego, aquele furo na orelha, a pessoa pode continuar falando, podia continuar tocando essa trombeta cada ano para a libertação, e era como se não estivesse tocando nada. Veja, no livro dos Selos ele explica isso.
Agora vejam, lembrem, no tempo de Moisés se levantaram também opositores ao programa divino, no tempo de Jesus também, no tempo dos apóstolos também. Também no tempo dos profetas houve opositores aos profetas, e a palavra de Deus que ele falava, sempre haverá essa luta. Não achem que nesse tempo vai ser diferente. E se o inimigo não sabe o que Deus vai fazer, então ele não pode imitar, porque uma imitação é algo, uma cópia do original, mas não é o original. É que Deus quer que a sua igreja seja que conheça esse mistério quando seja revelado sob o sétimo selo. Quando seja revelado sob o sétimo selo. E o que é o sétimo selo? A vinda do Senhor. Por isso diz, quando vocês vejam a esse profeta do sétimo selo cumprindo, se você encontrar, nós leremos tal e qual. As profecias da terceira etapa, no cumprimento da terceira etapa da grande carpa, com os ministérios de Moisés e Elias. Diz, aí me verão de novo. O Espírito Santo está falando. Quando vejam este profeta mensageiro do sétimo selo, ou seja, da vinda do Senhor, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral. E aí me verão de novo. Os amo muito, que Deus lhes abençoe. Agora vejam, aí está, e tem duplo cumprimento. Porque ele tem o Espírito Santo encarnado ali, falando, e aí vão ver ele ali. Mas também vamos ver ele em seu corpo glorificado. Nesse tempo, vamos ver ele novamente, o nosso amado irmão William Soto Santiago, 30 ou 40 dias, e nós nos vamos. Aí não tem nada para procurar, não tem mais tempo para procurar, para aprender, para ouvir o ensinamento, para ouvir os trovões. Para esse tempo, tudo já foi dado. Por isso alguns dirão, mas o que aconteceu? Mas não tem que ter um rapto? Porque estes juízos, ou seja, que tudo vai começar bem. Esses 3 anos e meio vai ser bem, mas bem duro. Vai ser algo terrível, mais terrível. Pense algo terrível. Isso não é nenhum grãozinho do que vai ser a grande tribulação. Vai ser algo bem duro, bem terrível. Por isso o irmão Branham dizia, se eu pudesse forçar eles a entrarem. Aqui é um ditado popular que diz assim, se eu dar umas bofetadas nele, sacudir ele, dar uns... Mas quando tem uma predestinação, não tem como, não tem maneira. E a pessoa tem que ver, tem que focar nessa promessa como indivíduo. E se tiver que ajudar eles, nós ajudamos. Agora vejam. Vamos ver onde eu parei aqui. É que Deus quer que a sua igreja seja que conhece esse mistério quando ele seja revelado baixo ao sétimo selo, quando seja revelado sob o capítulo 10, 8 e 10 de Apocalipse, ou seja, a voz de Cristo revelando esse mistério, falando em forma consecutiva a sua igreja nesse tempo final. Na etapa de ouro da igreja, a era da pedra angular, em outras eras falou e houve um intervalo de uma era a outra. Desse intervalo de uma era a outra, houve um instrumento diferente de Deus para cada etapa. Mas no tempo final, Cristo vai falar em forma consecutiva à sua igreja, abrindo os mistérios do sétimo selo. Agora veja, houve um... Não tinha dito que estávamos nesse tempo, que Deus estava falando de uma forma consecutiva ali?
Vejam, Gabriel estava falando a Maria ali de uma forma consecutiva. E falou até o trono de Davi. Agora isso estava mostrando o que seria ali o Senhor, o cumprimento do Senhor em sua primeira vinda. E o que veio trazendo foi as boas novas à igreja noiva, do que seria esse tempo no qual estamos vivendo. E plenamente se cumpre hoje isso, de falar consecutivamente com um mensageiro. Mas isso diz, mas no tempo final Cristo falará em forma consecutiva a sua igreja, abrindo os mistérios do sétimo selo. Um pouquinho mais abaixo. Porque ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, como aparece em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 em diante. Assim que uma grande bênção vem da parte de Deus para os crentes em Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio do cristianismo, pelo qual temos que nos preparar diante de Deus. Estamos atentos ao programa divino, esperando esta conclusão final da parte de Deus em e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando isso aconteça, quando o que aconteça, quando isso que está acontecendo, quando isso aconteça, já terá se completado a igreja do Senhor. Mas enquanto isso, se dá a oportunidade às pessoas a receber a Cristo como único e suficiente Salvador, ou seja, para aquele tempo, ele já estava mostrando que ele já não estaria como intercessor ali no céu. Agora veja que depois de toda a pregação que esteve se realizando ali, depois era a cura. Depois do chamamento, vejam que depois, em seguida, as pessoas se acomodavam para entrar ao quartinho e saírem curados em diferentes motivos, causas de doenças. Ou seja, que o ensinamento era um ensinamento para a cura. Era um ensinamento para a cura total dos escolhidos. E também para a cura para o mundo, para os que... O irmão Branham dizia, tem tanta necessidade no mundo. E ontem, à noite, era mais ou menos umas 12, à meia-noite, respondendo alguns e-mails. Eu tinha estudado como que 2h30 mais ou menos. E respondendo durante o dia alguns pedidos, agradecer por algumas palavras, diferentes coisas. Disse quase todo o tempo se está nesse ambiente. Em torno de 24 horas, e das 24 tem apenas um tempinho para dormir, mas depois, amanhã, tudo é para isso, quase não tem tempo. Às vezes, na segunda, escrevemos as coisas que vamos fazer, os rapazes já em alguma área, eles já sabem o que eles vão fazer, vamos aqui, vamos ali. Espera, tem que mandar algo aqui. E o dia se vai, em toda esta etapa, este tempo, aquilo que antes não acontecia. Ou seja, está chegando o momento onde vai ser 24 horas. Como quando tenhamos o corpo eterno, vai ser toda a eternidade. Já podemos ir vendo que o nosso entorno tudo gira em cima disso. Antes, talvez estava assim, a expectativa de outras coisas, a espera de outras coisas, o qual Deus vai nos ajudando, tirando. Agora melhor,
Pegamos no celular, quantas vezes aconteceu que você fez assim? Para que ilumine e veja se tem alguma notificação. Vocês também. E toca tuque-tuque. Vai tocando aqui a porta para ver se tem alguma coisa. Vamos ver se chegou alguma coisa. Aí vem umas palavrinhas. Porque estão famintos de continuar recebendo esse maná, o qual é o ensinamento para a cura. E eu não sei se eu escrevi ontem ao Pito. Ontem foi. O que foi que eu escrevi para ti? Depois da conversa, da mensagem de ontem, tem uma parte aí que na conversa, veja que o irmão Branham fala essa palavra, que seja, ou seja, o Espírito Santo gosta de conversar. O Espírito Santo, eu gosto de conversar. Agora veja, assim, foi assim. Esse eu acho que eu escrevi algo mais. Esse aí. Esse começou daqui. Escreveu a Pito hoje. Embora ele tinha dito, eu acho que na mensagem, e eu já voltei a escrever a Pito, o remédio você tem aí dentro. Só falta amadurecer para saber como usá-lo. Ele escreveu aqui sempre o pedacinho, como sempre. E embaixo, ele escreve também: o Senhor necessita isso, pessoas que fiquem firmes para esta grande mudança de reino. Ou seja, que isso é o que o Senhor está preparando para ter aqueles que vão reinar pelo milênio e a eternidade. E que saibam que aí está o poder. Agora depende da sua fé. E essa fé, cada dia, vejam, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pode estar aí, precisa apenas que amadureça até esse grau. Não murchar, até esse grau correspondente para Deus então operar nessa igreja. Parágrafo 49 de citações. Vejam onde ele disse que é preciso. O que diz? Uma igreja. Irmãos, dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo, e Deus fará em um ano. E isso é muito importante, isso aí. Porque Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer em 2000 anos. Espere até que a unção da igreja verdadeiramente dê em casa. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente atinja em casa, em cheio. O que é a casa de Deus? É a sua igreja. E o que é o trono de Deus? É a sua igreja. Mas o trono de Deus é o seu instrumento. E o trono de Deus é esse escolhido. Primeiro trono no céu, diz, segundo trono, Jesus, primeiro trono, terceiro trono, o homem. Pegue em casa, pegue em cada escolhido de Deus, que é a sua casa. Essa é a casa onde Deus habita. Aí, quando essa unção pegue, atinja, essa fé penetre, aí essa palavra chegue, e essa fé germine em toda a sua plenitude. Agora vamos ver o que acontece quando isso aconteça. Eles têm fé, o pequeno remanescente. Depois que a porta dos gentios é fechada, ó Deus, ungirá uma igreja então. Depois que a porta dos gentios, ou seja, depois que já não tem tempo de misericórdia, que ele tinha dito hoje que eu li. O quem é sujo
suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. Não é com qualquer coisa, é com o poder de Deus. E coisas tomarão lugar. Pois não somente isso, então, mas Ele está fazendo hoje, vejam. Com o poder de Deus é que Ele ungirá essa igreja. E aí você se encontra na parte onde Ele diz: Senhor, uma vez mais, encha uns quantos vasos. Aí está essa igreja ungida e sacuda este mundo. Agora vejam, isso vai acontecer nesse tempo final, onde Deus estará ungindo a sua igreja. E onde estão esses que Deus está ungindo? Aqui estamos. E em toda a América Latina e no mundo todo, onde tem um escolhido, está sendo ungido nesse tempo com o poder de Deus, neste ensinamento que Deus está nos dando nesse tempo final, o qual é para a cura. O ensinamento para a cura. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Muito obrigado por estes momentinhos. Que Deus lhes guarde e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos. Deus lhes abençoe. Amém.